Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Salmos aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado, versão NVI. Hoje, Salmo 78 e a nota lateral. É um salmo extenso, tá? Então vai ser um pouquinho mais longo que o normal. Vamos começar. Salmo 78, poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios, por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam, com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a sua boca o adulavam,
com a língua o enganavam, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para a sua ira. Não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas, e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança, e não tiveram medo. E os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança, e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova, e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes, sabendo-o Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Até aqui. Vamos à nota lateral. Aqui, ó. Lições para a vida. Localize-se. Asaf descreveu a história de Israel desde a escravidão no Egito
até o reinado de Davi. Lembrou os israelitas de que Deus havia escolhido demonstrar misericórdia apesar da desobediência deles. Observe, os israelitas eram obstinados e lentos para mudar, mas Deus continuou a tratá-los com amor e misericórdia. Ele faz o mesmo por nós hoje. Medite. Pertencemos a Jesus Cristo, somos dele. Mais que isso, porém, somos cada vez mais parecidos com ele. Ele vem morar em nós e requisita nossas mãos e nossos pés, nossa mente e nossa língua. Percebemos que ele está nos reorganizando, transformando escombros em beleza divina, produzindo tesouros de coisas sem valor. Ele encontra novo propósito para decisões infelizes e escolhas imprudentes. Aos poucos surge uma nova imagem, pois aqueles que Deus de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Ao conceder graça a Deus, é como um cirurgião cardíaco que abre nosso peito, remove nosso coração infectado com orgulho e dor e coloca em seu lugar o coração dele. Em vez de dizer para você mudar, ele cria a mudança. Você precisa colocar a vida em ordem para que ele possa aceitá-lo? Não, ele o aceita e começa a faxina interior. O sonho dele não é apenas levá-lo para o céu, mas colocar o céu dentro de você. Uma diferença e tanto. Você não consegue perdoar seu inimigo? Não consegue enfrentar o amanhã? Não consegue perdoar seu passado? Cristo tem poder para fazê-lo, e ele está agindo, encaminhando-o ativamente de uma existência deplorável para uma vida de graça transbordante. Ele é a dádiva concedida que concede dádivas. Pessoas perdoadas que perdoam. Longo suspiro de alívio. Tropeçamos com frequência, mas raramente nos desesperamos. A graça é a essência de Jesus. A graça vive porque ele vive, atua porque ele atua, e importa porque ele importa. Ele estipulou uma data de vencimento para o pecado e dançou vitorioso no cemitério. Ser salvo pela graça é ser salvo por ele, e não por uma ideia, doutrina, credo ou participação de uma igreja. Salvo por Jesus, que carregará para o céu qualquer um que assim o queira. Não em resposta a um estalar de dedos, a uma ladainha religiosa ou a um aperto de mão secreto. A graça não se deixa manipular. Não tenha dicas de como obter graça. Na verdade, não conquistamos a graça. Ela nos conquista. A graça abraçou o mal cheiroso pródigo e o furioso Paulo e os transformou e promete fazer o mesmo conosco. Se você teme haver abusado da bondade de Deus, se arrasta remorso de um lado para o outro e se tem mais facilidade de se enraivecer que de repousar e, acima de tudo, se você duvida que Deus é capaz de colocar ordem no caos da sua vida, você precisa de graça. Certifiquemo-nos de que você a experimente. Aplique. Ao refletir sobre sua história pessoal, agradeça a Deus por trazer você ao ponto em que você está hoje. Peça para Ele continuar a abençoá-lo com graça. Amém, Senhor. E é isso, gente. Chegamos ao final do Salmo 78 e amanhã a gente retorna para a sequência da leitura do livro de Salmos. Espero que todos tenham uma excelente noite e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.